Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast La Humana Orgânica 333. Eu sou Jaci Veiga, sua anfitriã integral e integrada nesta jornada de desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. Na continuidade da jornada do herói, essa jornada épica, é essencial mergulharmos mais fundo no fascinante mundo da genética e da epigenética. Adoro! Entender esses conceitos nos permite perceber o impacto profundo que nossas experiências e ambientes têm sobre quem somos e quem podemos nos tornar. A genética é o estudo dos genes. E os genes são as unidades básicas de hereditariedade, que contêm as instruções para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução dos organismos. Cada um de nós possui um conjunto único de genes herdados, que definem muitas de nossas características físicas e predisposições para certas condições de saúde. No entanto, nossos genes não funcionam isoladamente. Eles interagem constantemente com o ambiente ao nosso redor e é aqui que a epigenética entra em cena. A epigenética é o estudo das mudanças na expressão dos genes, de que não envolvem alterações na sequência do DNA em si. Em vez disso, essas mudanças são causadas por fatores externos e podem influenciar quais genes são ativados ou desativados. Pense na epigenética como um conjunto de interruptores que podem ligar ou desligar certos genes em resposta a diferentes estímulos. Essas mudanças podem ser introduzidas por uma variedade de fatores, incluindo tipo de alimentação, nível de atividade física, exposição a toxinas, estresse, programas vacinais, remédios, cosméticos, produtos de limpeza e químicos em geral, indo muito mais além, porque contempla tudo que interage direta ou indiretamente em nossos corpos físico, mental, sentimental, emocional e psíquico, o que inclui totalmente também nossas interações sociais. O que torna a epigenética particularmente fascinante é que essas mudanças podem ser herdadas de uma geração para outra. Isso significa que as experiências de nossos ancestrais, as batalhas que travaram, os traumas que sofreram, as vitórias que conquistaram, podem deixar marcas epigenéticas que influenciam nossos próprios desenvolvimentos e comportamentos. Nessa jornada do herói, o protagonista não apenas enfrenta e integra suas próprias sombras e complexos, mas também as marcas epigenéticas herdadas de sua linhagem ancestral. Ele explora essas marcas, buscando entender como as experiências dos seus antepassados moldaram ou moldam seu presente. Ao fazer isso, ele tem a oportunidade de reescrever esses padrões, não apenas para si mesmo, mas também para as futuras gerações. Vamos aprofundar a conexão entre epigenética e os arquétipos. Os arquétipos, como descritos por Carl Jung, são padrões universais de comportamento e pensamento presentes no inconsciente coletivo. Quando o herói enfrenta e integra um arquetipo, como o sábio ou o guerreiro, ele está, de certa forma, reprogramando seus padrões epigenéticos. Ele está ativando genes associados à resiliência, coragem, sabedoria e outras qualidades positivas, enquanto desativa genes ligados ao medo, à ansiedade e à inação. Nas tradições esotéricas e iniciáticas, como a Cabala
e as escolas de mistério antigas, a árvore genealógica ou árvore da vida é uma representação simbólica das conexões espirituais e biológicas que unem todas as gerações. A cura e a elevação de consciência de um indivíduo são vistas como um serviço para toda a linhagem. Ao purificar e integrar os traumas e sombras ancestrais, o herói não apenas liberta a si mesmo, mas também cura sua linhagem, liberando-a de padrões negativos e karmas hereditários. No xamanismo, conseguimos perceber, uma visão rica sobre a influência dos antepassados, e nós comentamos no episódio anterior essa importância da cura ancestral. Os xamãs, eles veem os traumas e as bênçãos dos ancestrais como forças vivas que influenciam os descendentes. Rituais de cura e cerimônias são realizados para honrar os ancestrais, curar traumas passados e restaurar a harmonia na linhagem. Ao fazer isso, o xamã herói acessa um poder ancestral que o fortalece em sua jornada pessoal. Em verdade, todos esses rituais frequentemente mal compreendidos e executados de forma superficial deixam de lado seu propósito muito mais profundo. O uso de plantas, por exemplo, plantas e ervas psicotrópicas, não deve ser tratado como uma experiência recreativa dentro daquilo que você pode entender como xamanismo. Quando estamos realmente despertos, sabemos que essas cerimônias só podem gerar benefícios reais se conduzidas com a devida seriedade, permitindo um verdadeiro mergulho na noite escura da alma. Então, se você é uma dessas pessoas que tem se utilizado da Mãe Terra e dos princípios femininos através das plantas e ervas, sem fazer sua lição de casa, saiba que está prostituindo o feminino dentro do campo. Isso inevitavelmente gerará karma. A lei de ação e reação trará consequências negativas para a sua vida e sua linhagem. A cannabis, a ayahuasca, o peyote, o rapé ou quaisquer outros instrumentos de cura, inclusive o cambô, se estiverem sendo praticados de maneira aleatória, especialmente ministrado por pseudos xamãs e mestres sem conhecimento profundo em projeção astral ou capacidade de fluir entre os mundos físico, etérico e astral, sinto muito, você está sendo enganado e aprisionado em termos de experiência e praticando escapismo espiritual. Então, estejam atentos, pois pessoas que vivem de maneira superficial atraem mestres superficiais. Temos também, dentro desta linha, de navegação deste nosso herói, o uso da constelação familiar, que é uma abordagem terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger, que nos mostra que muitos de nossos problemas emocionais e comportamentais são reflexos de desequilíbrios em nosso sistema familiar. Através da constelação, o herói pode visualizar e reequilibrar as dinâmicas familiares ocultas, permitindo a cura dos padrões negativos e a restauração da harmonia. Esse trabalho não só beneficia o herói, mas também toda a sua família, incluindo o passado, presente e futuro do clã. Agora nós vamos entrar dentro dessas questões do herói em algo muito importante. É um arquetipo também, tá bom? Ele é chamado de o labirinto do Minotauro, que é uma metáfora das mais intrigantes e profundas dessa jornada. Este labirinto não é apenas um desafio físico,
é um símbolo arquetípico que representa as complexidades e os traumas que precisamos enfrentar para alcançar a verdadeira transformação. O Minotauro, a besta que reside no centro desse labirinto, é uma figura que personifica os medos mais profundos e as sombras da nossa psique. Este labirinto serve como um mapa da psique individual e da psique coletiva. Simboliza o espaço interior onde os conflitos não resolvidos, traumas e complexos são armazenados e refletidos como sombras no exterior. Esses desafios são muitas vezes produtos da epigenética e das influências ancestrais que moldam nossas respostas emocionais e comportamentais. Assim, o labirinto é mais do que uma estrutura física, é uma metáfora para o complexo universo interior que cada um de nós carrega. Seria, conforme Jacobo Greenberg, um campo neural totalmente incoerente, produzindo distorções na latiz. O Minotauro, com seu corpo de homem e cabeça de touro, representa a combinação das forças primordiais da natureza e dos aspectos mais sombrios da psique humana. Podemos usar esta ilustração nos referindo da seguinte maneira: que a cabeça de touro seria como um indivíduo governado pelos impulsos sombrios dos instintos mais animalescos e ou pelos impulsos das inteligências primitivas que conformam os 3 primeiros chakras, também conhecidos no mundo das escolas iniciáticas como a marca da besta. Cada luta com o Minotauro é uma batalha com as partes mais profundas e menos compreendidas de nós mesmos. Enfrentar o Minotauro é confrontar os padrões arquetípicos herdados que moldam nossos comportamentos e experiências. A jornada para enfrentar o Minotauro é uma jornada interior, onde o herói se vê confrontado com as sombras de sua psique e os complexos que permeiam sua existência. Estes complexos, formados por experiências passadas e influências ancestrais, são como fios invisíveis que tecem nossa realidade. Peço sua atenção para um termo importante, porque uma metáfora diz muito para os ouvidos dos mais preparados, mas 98,9% da humanidade adormece acreditando estar desperta. E é bem engraçado isso. Mas vamos lá. O termo tecer é tão poderoso que, a partir do entendimento dele, através de como os genes operam, por exemplo, e não somente, fui atrás de aprender a fazer tricô e crochê. Lembre-se, assim como é acima, é abaixo. E sei que agora não é o momento de te contar mais sobre isso, mas entenda que tecer é algo próprio de toda a existência. Voltando. Para superar o labirinto, o herói deve integrar essas sombras e traumas, num processo que envolve tanto a consciência quanto o trabalho emocional profundo. A epigenética oferece uma lente científica para entender como essas influências do labirinto do Minotauro moldam nossa psique. Nossos traumas e padrões comportamentais não são apenas produtos de nossas experiências pessoais, mas também de uma complexa rede de influências genéticas e epigenéticas passadas. Cada experiência, crença e emoções acumuladas ao longo das gerações deixa sua marca em sua biologia e psicologia, afetando sua saúde, comportamento e percepção. Ao enfrentar e superar o Minotauro, o herói não apenas enfrenta seus próprios medos, mas também libera e transforma as influências ancestrais que moldaram sua vida. Esta batalha é uma forma de purificação e renovação. É uma oportunidade para redefinir padrões comportamentais e emocionais, possibilitando uma evolução pessoal e coletiva.
Assim como o herói emerge do labirinto fortalecido, ao confrontar e integrar as sombras, podemos alcançar uma nova compreensão e um novo nível de consciência. Devemos lembrar algo muito importante para não ficar perdido ao longo deste discurso. Na jornada do herói, criar um ambiente externo que apoie a cura e o crescimento é tão importante quanto o próprio trabalho interno. Ao cultivar um ambiente de amor, apoio e positividade, o herói não só melhora a sua própria saúde e bem-estar, mas também cria um legado positivo para as próximas gerações. A jornada do herói, pelo prisma da genética e epigenética, nos mostra que somos co-criadores de nosso destino. Falemos sobre o DNA. O DNA é frequentemente descrito como o código da vida, uma sequência de instruções bioquímicas que moldam nosso desenvolvimento, funcionamento e identidade biológica. No entanto, para além de suas funções biológicas, o DNA pode ser visto como um profundo livro ancestral, que carrega a história de gerações passadas. Cada célula do nosso corpo não é apenas uma unidade funcional, mas também um testemunho silencioso e perpétuo da nossa herança. O DNA é composto por longas cadeias de nucleotídeos organizados em sequências específicas que codificam informações vitais para o organismo. Mas esse código não se limita a características físicas e biológicas. Ele também pode refletir aspectos mais sutis e profundos da nossa história familiar. Cada gene e cada sequência genética são como páginas de um livro, registrando os eventos, as condições e os traumas vividos pelos nossos ancestrais. Esses registros incluem bênçãos e forças ancestrais, que são traços de força, resiliência e habilidades que foram vantajosos para nossos antecessores e que puderam se manifestar como atributos positivos em nossa vida. Eles podem incluir talentos naturais, habilidades intelectuais e resistências a doenças. Eles também podem incluir traumas e desafios hereditários, que assim como as bênçãos, os traumas também são transmitidos. Experiências dolorosas ou adversas que nossos antecessores enfrentaram pode se refletir em predisposições a certas condições de saúde, padrões comportamentais ou até mesmo emoções e crenças limitantes. Um aspecto muito interessante é o da epigenética em relação a ampliar nossa compreensão sobre o DNA, revelando como o ambiente e as experiências individuais podem influenciar a expressão genética. Enquanto o DNA fornece o livro, a epigenética é como o editor que pode adicionar notas marginalizadas, revisar capítulos ou até mesmo alterar a narrativa. Cada um de nós carrega dentro de si uma história vasta e complexa, escrita nas linhas e nos espirais do nosso DNA. Esta herança não é apenas um eco do passado, mas uma força ativa que molda a nossa existência presente e futura. Na jornada do herói, o livro ancestral desempenha um papel crucial. Nele, o herói recebe o chamado para enfrentar e integrar as partes mais profundas e sombrias de sua psique e de sua herança. Estão inclusos neste pacote de viagens, exploração dos traumas ancestrais, reconciliação e cura, transcendência e legado. O DNA é muito mais do que um simples código biológico. É um livro ancestral cheio de histórias, traumas e bênçãos. Compreender e trabalhar com essa herança é fundamental para a jornada do herói.
Até a próxima e continue recebendo suas pílulas de desenvolvimento pessoal, aprendendo sempre e crescendo, porque este é meu propósito e meu trabalho. Nos vemos!